Fabrício Naits, que já conosco, agora 8 horas e 17 minutos. Fabrício Naits, que já aqui conosco para trazer atualizações da guerra lá no Oriente Médio para a gente já trouxe a informação, Naits, que primeiramente, bom dia para você. Bom dia. A gente trouxe a informação no começo da edição de hoje sobre mais uma viagem de Antony Blinken, que é secretário de Estado norte-americano, lá na região do Oriente Médio, principalmente Israel. Você tem informações a respeito dessa passagem dele por lá já? Sim, vamos lá, Lívia. Bom dia para você, bom dia, Colombo, todos que acompanham o Jornal da Manhã. É a segunda viagem de Antony Blinken para o Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Ele chegou nesta madrugada, melhor dizendo, em Tel Aviv, já se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Para quem nos acompanha com imagens, este é o momento da chegada de Antony Blinken, o principal diplomata norte-americano, no aeroporto internacional de Tel Aviv. Como eu falei, uma reunião a portas fechadas com Benjamin Netanyahu, depois uma reunião que incluiu também os membros do gabinete de guerra de Israel, e agora, neste exato momento, a gente acompanha inclusive as imagens ao vivo, justamente, do encontro de Antony Blinken com o presidente israelense Isaac Herzog. Mais tarde eles devem inclusive realizar uma espécie de coletiva. A gente vai acompanhar, trazer, claro, as atualizações. O que Blinken está tratando nessa viagem, Lívia? Ele quer realizar ali uma espécie de pausa humanitária, o desejo da Casa Branca, uma pausa humanitária na região ali da faixa de Gaza. Qual a diferença da pausa humanitária para o cessar-fogo total que os países árabes defendem, por exemplo, o Brasil também? A pausa humanitária, ela tem tempo e local definidos, ou seja, seria em uma área específica e por um período de tempo definido, específico, que é a intenção da Casa Branca neste momento. E é uma mudança de tom importante, não é, Fabrício? Porque na primeira viagem de Blinken à região e depois na ida de Joe Biden também, a intenção, essas são imagens recuperadas, né? A gente mostrou agora há pouquinho o encontro do Blinken com o presidente, terminou, o Fabrício já anunciou, daqui a pouquinho deve acontecer um pronunciamento dos dois. Essas são imagens recuperadas de mais cedo do desembarque dele em Israel. Mas tem uma mudança de tom importante, né? Primeiro, a defesa absolutamente irrestrita do direito de Israel de se defender. Na segunda viagem, continua persistindo o direito de Israel de se defender do Hamas, porém recomendando uma cautela que aparentemente na avaliação dos Estados Unidos não está acontecendo com a vida de civis, não é? Tem uma mudança muito pontual aí, muito cautelosa para não parecer alguma espécie de censura ao direito de defesa de Israel, mas tem uma mudança, né? Sim, é uma mudança lenta, gradual, mas que indica justamente isso que você destacou. Os Estados Unidos pedindo esse cuidado, de fato, com a vida de civis na faixa de Gaza. Inclusive, teve uma frase do secretário de Estado, Antony Blinken, vou abrir aspas aqui para ele. Quando vejo palestinos, principalmente crianças, meninos ou meninas, saindo debaixo de escombros, isso dói. Ele falou ali, usou uma expressão em inglês, gut. Seria mais ou menos ali nas vísceras, por dentro, aquela dor firme, digamos assim. Visceral. Visceral, justamente. Muito bem colocado, Olivia. E ele destacou ali que dói tanto quanto as imagens de israelenses que ele já viu desde o início do conflito. Ou seja, dá aí uma indicação de que os Estados Unidos está, de fato, começando a olhar para essa situação dos civis palestinos com mais cuidado, com mais atenção. A gente já viu, inclusive, movimentações americanos saindo da faixa de Gaza desde ontem pela passagem de Rafah. E parece, eu sei que você tem informações sobre isso, eu estava até acompanhando aqui detalhes, mas vou deixar para você, que lá em Israel, trabalhadores palestinos que atuam dentro do território israelense estavam sendo hostilizados. É mais ou menos isso, né? Pois é, eles foram obrigados agora a se retirar do território de Israel. O governo de Israel anunciou ainda na noite de ontem que iria revogar os vistos de todos os trabalhadores palestinos no país. Há uma movimentação em tempos normais, sem guerra, são pelo menos 18 mil trabalhadores palestinos que atravessavam ou atravessam a faixa de Gaza quase que diariamente em direção a Israel para trabalhar no território de forma legal. São vistos legais concedidos pelo governo. Agora, o governo israelense confirmou a revogação de todos estes vistos. A gente não sabe com certeza, com precisão,
quantos trabalhadores palestinos estavam em Israel desde o ataque do Hamas no último dia 7, porque, como a gente tem destacado, as fronteiras ali entre Israel e a faixa de Gaza estão fechadas, ou seja, quem estava em Israel não podia retornar à faixa de Gaza. E agora Israel anunciou que sim, esses trabalhadores tiveram os vistos revogados e já começaram a deixar Israel de volta à faixa de Gaza pela passagem de Kerem Shalom, que fica próximo ali do Egito, mas é ainda na divisa, ali na fronteira, melhor dizendo, entre Israel e a faixa de Gaza. A gente vai ouvir o Dantas agora, só tenho uma atribuição para você, uma tarefa. A hora que você entrou aqui para dar as informações para a gente, foi justamente no momento, a gente mostrou imagens ao vivo, do Antony Blinken falando à imprensa. Você trouxe um trechinho do que você conseguiu apurar durante a sua fala, lendo por aqui, mas te dou a tarefa, Naitsky, de acompanhar de novo a gravação, que com certeza essa fala ficou gravada, e depois trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa mini coletiva, que é o que tem sido, né, dessas autoridades que estão em Israel, combinado? Você chamando, a gente está sempre por aqui. Eu vou te chamar já, mas continua mais um pouquinho com a gente, para a gente ouvir juntos o Dantas. Dantas, deixa eu te ver aqui, tô te vendo, vamos lá. A gente tem falado, e o Rafa destacou isso agora há pouco, sobre essa mudança ainda que muito sensível de postura dos Estados Unidos em relação ao conflito, que agora Biden pede pausas humanitárias para a entrada de ajuda humanitária com mais segurança e saída de estrangeiros também com segurança. Você tem visto essa pequena mudança de postura nos americanos? Bom dia, Fabrício. Lívia, olha só, essa mudança de postura, ela é um ajuste fino muito mais para a política interna do que externa dos Estados Unidos. O Biden, inclusive, foi quem trouxe, né, essa história da pausa humanitária num jantar para arrecadação de fundos de campanha esta semana. Então, naturalmente, o Biden vem sofrendo muita pressão interna de grupos de direitos humanos, do próprio Partido Democrata, e precisa, então, fazer um ajuste de discurso, né? Porque, senão, ele sabe que a guerra é necessária, apoiar Israel é fundamental, mas ele sabe também que a elevação do número de vítimas civis pode resultar numa imagem negativa e isso comprometer a possibilidade dele disputar uma reeleição. Então, há um componente da política interna americana nessa movimentação. Agora, é lógico, desde sempre nós sabemos que essa contraofensiva, ela tem, como bem disse o Blinken, é um cenário desafiador. Por quê? Porque o Hamas, esse grupo terrorista que cometeu aquelas barbaridades do dia 7, ele usa os civis palestinos como escudo humano. Então é muito complicado você avançar no campo de batalha com um inimigo que se esconde atrás de civis inocentes. Então esse é o grande desafio. Agora, com essa estratégia de cerco à cidade de Gaza, Israel se prepara para uma terceira fase, que vai ser justamente a fase mais difícil, aquela do combate ali na rua, o combate nos túneis. E com esse tipo de estratégia de civis como escudo humano, esse cenário se torna ainda mais desafiador.